A paz do Senhor, meus irmãos do grupo Amigos da Bíblia. Hoje é o dia 62 do nosso desafio de lermos o Novo Testamento em 90 dias. E hoje vamos falar sobre 1 Coríntios, capítulo 12, 13 e 14. 1 Coríntios, capítulo 12. Esse capítulo levanta a discussão sobre dons espirituais, que começa no capítulo 12 e vai até o 14. E hoje precisamos saber o que Deus diz a respeito desse assunto, já que as igrejas e as denominações estão enfatizando as obras espirituais, as obras do Espírito Santo. Todavia, precisamos estudar esses capítulos à luz dos problemas que a igreja de Corinto enfrentava: divisão, imoralidade, crescimento espiritual mínimo e confusão na congregação. No capítulo 12, Paulo explica o trabalho do Espírito no corpo de Cristo, à medida que concede dons espirituais aos membros. No capítulo 13, enfatiza que as graças cristãs que fluem do amor são mais importantes que os dons espetaculares e grandiosos. E no capítulo 14, estabelece os princípios que devem reger a adoração na igreja. Pertencemos uns aos outros, capítulo 12, versículo 1 até o 20. Os cristãos de Corinto receberam dons espirituais em abundância, mas faltava-lhes graça espiritual, o tipo de caráter cristão que o Espírito Santo deseja formar nos crentes. Tendo em vista que os dons espirituais não são necessariamente um sinal de caráter cristão, nem de maturidade espiritual. Esses crentes coríntios, apesar de exercer dons maravilhosos e miraculosos, eram carnais. O versículo 1 até o 3 afirma que compartilhamos a mesma crença. Do versículo 4 ao 6, que servimos ao mesmo Deus. Do versículo 7 ao 13, que é necessário tentarmos, edificar o mesmo corpo. E do versículo 13 ao 20, que compartilhamos o mesmo batismo. Então tudo isso mostra para a gente que nós pertencemos uns aos outros. Do versículo 21 até o 25 do capítulo 12, nós temos aqui uma verdade que é a seguinte: precisamos uns dos outros. Os crentes que possuíam dons espetaculares olhavam os outros crentes de alto a baixo e os achavam sem importância. Aqui Paulo ensina que cada membro do corpo é importante para a vida, a saúde e o crescimento da igreja. Nenhum cristão pode dizer ao outro cristão que é menos capacitado, entre aspas, não preciso de você. Isso é um erro, porque a Bíblia claramente mostra que nós precisamos uns dos outros. Do versículo 26 até o 31, nós temos aqui outra verdade que é: influenciamos uns aos outros. Não deve haver divisão no corpo. Versículo 25. Uma vez que todos compartilhamos a mesma vida por intermédio do Espírito Santo. Todavia, não é suficiente evitar que haja divisão. Também devemos cuidar uns dos outros e tentar edificar a igreja e fortalecer o corpo. 1 Coríntios capítulo 13. Do versículo 1 até o 3, o amor é essencial. A palavra caridade, que aparece na Almeida Revista e Corrigida, significa amor em ação. Não é apenas uma emoção, é o coração alcançando os outros. Quando se fala hoje de caridade, a ideia que se remete é de dar roupas velhas e de doar presentes a instituições de caridade. Essas atividades podem representar o amor cristão em ação, mas Paulo pede muito mais, uma vez que ele usa a palavra ágape para amor, ou seja, o amor que se sacrifica pelo bem dos outros. Veja como ele lança mão de alguns dons espirituais mencionados no capítulo 12, versículo 8 ao 10, e mostra como são vazios se não houver amor. Sem o amor, o falar línguas é mero ruído. Como o retinido símbolo, o profeta não é nada se profetizar sem amor. Também não podemos aplicar isso ao conhecimento e à fé. Paulo
não desvaloriza esses dons, apenas enfatiza que se não houver amor na vida do cristão, que exercita seus dons, eles não terão efeito benéfico sobre o indivíduo ou a igreja. Podemos até sacrificar nosso corpo, porém esse ato não levará a nada se não for uma expressão do amor cristão. O amor é a medida de todas as coisas. Fica evidente que os coríntios usavam seus dons e ofícios espirituais com espírito de competição, não de amor. A igreja estava dividida e a situação piorava, pois os mesmos dons espirituais que deviam ser usados para edificar a igreja causavam mais mal do que bem. Pregar sem amor é apenas barulho. Orar sem amor é fala vazia e sem sentido. Doar algo sem amor é apenas um ato cerimonial. Assim não é de admirar que Cristo tenha perguntado para Pedro, lá em João capítulo 21, versículo 17: Tu me amas? O amor é eficaz, capítulo 13, versículo 4 ao 7. O Espírito usa o amor para edificar a igreja. Por isso os dons não têm efeito na vida da igreja se não houver amor. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1 afirma: O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Observe as qualidades do amor. O amor é paciente e benigno, versículo 4. O amor nunca arde em ciúmes, versículo 4. O amor não é ufano nem ensoberbecedor, versículo 4. O amor não é rude nem procura os interesses próprios, versículo 5. O amor não se exaspera nem se ressente do mal, também no versículo 5. E o amor traz vitória, versículo 7. Do versículo 8 até o 13, nós temos aqui algo para nós meditarmos. O amor é eterno. Somente no fim da presente era cessarão os dons espirituais. Os dons continuam e continuarão, tal como podemos hoje constatar a todo momento em nossa vida cristã. A ocasião em que terminarão os dons é descrita por Paulo no versículo 20, quando vier o que é perfeito, ou seja, quando vier a perfeição com Cristo em sua segunda vinda e nos tornarmos todos perfeitos na eternidade. Até lá continuaremos usando dos dons espirituais. A igreja aproxima-se mais da perfeição pelo amor. Os crentes amam a Cristo e uns aos outros em amor. Mantêm-se firmes na verdade e praticam a verdade porque amam a Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 16 apresenta isso como a edificação de si mesmo em amor, um ministério que todos devemos seguir. A fé, a esperança e o amor permanecem para sempre, mas o amor é o maior, pois Deus é amor. 1 Coríntios capítulo 14. O crente deve buscar, pedir junto a Deus os dons espirituais com que possa melhor servi-lo. O que Deus venha a lhe conceder pode aparentemente não ter nada a ver, ou pode ter alguma coisa, ou até muita coisa a ver com suas aptidões naturais. Somente Deus o conhece perfeitamente e sabe, por isso, que adequadamente lhe compete, e seu Espírito Santo mostrará então ao crente seus dons e ministérios a exercer, capacitando-o ao mesmo tempo para que venha a usá-los com sabedoria e amor. Manter o coração aberto à resposta e ao influxo do Espírito Santo é básico e essencial nessa busca. Do versículo 1 até o 25 do capítulo 14, há aqui uma pergunta para a gente pensar nela. Há superioridade no falar em línguas? Pelos argumentos de Paulo, deduz que os coríntios deviam exagerar a importância do dom de línguas em detrimento dos outros dons. Não levava em conta que todos os dons são igualmente importantes e de real valor para o serviço de Deus. Usavam do dom de línguas erroneamente, talvez por pura vaidade, sem buscarem qualquer interpretação. Paulo procura corrigir esse erro, ressaltando que as línguas estranhas no culto
tem um melhor aproveitamento se houver interpretação. Lembrando que interpretação é diferente de tradução. Do versículo 1 até o 19, nós temos aqui uma questão a pensar. O falar em línguas pode edificar ou não? Primeiro, mais do que falar em línguas sem interpretação, é preferível então profetizar, pois pelo menos todos irão entender o que se está dizendo. Nesse caso, profetizar edifica mais a igreja, versículo 1 até o 4. Profetizar não é somente prever o que irá acontecer, é proferir a palavra que o Senhor, mediante seu Espírito Santo, ordena que o crente fale publicamente, geralmente advertindo, embora com amor, alguns ou muitos que estão cometendo ou prestes a cometer graves erros e enganos, que poderão prejudicar seriamente a si mesmos e aos outros. Isso envolve, por vezes, também a previsão do que possa acontecer se as pessoas a quem se dirige a profecia agirem dessa forma ou daquela forma, acatando ou rejeitando a palavra, obedecendo ou não a Deus. Segundo, falar em línguas com interpretação, no entanto, tem o mesmo valor e importância quanto profetizar. Versículo 5. Sem interpretação é que não beneficia a pessoa. Versículo 6 até o 12. Terceiro, aquele que entre os coríntios falasse em línguas deveria pedir a Deus que lhe desse também um dom de interpretação para poder assim ajudar a edificar a igreja e beneficiar os outros irmãos. Versículo 13 até o 17. E quarto, o apóstolo não rejeita o dom de falar em línguas em si, pois afirma ele mesmo, Paulo, que também fala em línguas e dá graças a Deus até muito mais que alguns dos coríntios. Só que prefere pregar, orar e profetizar em uma linguagem que todos entendam, a falar em línguas desconhecidas sem interpretação, como fazem alguns coríntios. No versículo 20 nós temos uma outra coisa que é pensarmos. Falar em línguas por vaidade é sinal de imaturidade. Naquilo que pode ser um sinal de maturidade espiritual e vida cristã mais profunda, o falar em línguas nos coríntios, na igreja de Corinto, no entanto, por causa de vanglória, promoção pessoal e por se gabar daquilo, mostrava que eles eram crentes infantis e imaturos. Paulo chama a atenção dos crentes para que não sejam como crianças quanto ao entendimento das coisas de Deus, mas sim quanto à malícia, ou seja, puros como crianças e sábios como adultos. Mesmo sendo Deus quem está falando, ou justamente por ser Deus quem fala, a mensagem não será devidamente transmitida se a vaidade de quem é encarregado de comunicá-la se sobrepõe aos interesses de Deus e dos ouvintes, mediante o falar em línguas só por falar ou para se exibir, sem sequer dar margem a uma interpretação do que Deus está dizendo. Do versículo 21 a 25, nós temos aqui uma outra questão a pensar. Línguas são sinal para o incrédulo e profecia para o crente. Então aqui a gente aprende que as línguas estranhas no culto são sinais para a pessoa que não é crente entender que o Espírito Santo está agindo no meio da igreja. E a profecia, geralmente, ela é direcionada ao crente pelo fato dele conhecer as coisas espirituais e entender melhor o que está sendo dito pelo profeta. O capítulo 14, do versículo 26 até o 40, nós temos aqui uma parte que fala sobre a importância da ordem no culto. Do versículo 26 até o 28, o falar em línguas. Aqui há um conselho para que, ao se falar em línguas, busque-se também a interpretação para que haja edificação. Versículo 29 a 33 fala sobre a questão da profecia. No máximo 2 ou 3 profetas devem falar, e os outros presentes testam a mensagem deles para ver se realmente foram enviadas por Deus. Versículo 34 até o 35, as mulheres na igreja.
Relaciona esses versículos com o capítulo 11, versículos 5 e os seguintes, e com 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 12. Parece que as mulheres abusavam de seus dons e os usavam fora de lugar. Paulo não diz que as mulheres não têm dons ou que não devem ser usados, ou até mesmo que elas devem ser escravas dos homens. Ele não ensina isso. Ele ensina que tanto o homem quanto a mulher que agem de forma inadequada na igreja rebaixam a igreja ao invés de edificá-la. Do versículo 36 até o 40, nós temos aqui obediência à palavra. Paulo diz: se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. O Espírito de Deus nunca trabalha à parte da palavra de Deus ou em contradição à palavra de Deus. E esse princípio é muito mais necessário na área de dons espirituais que em qualquer outra. A palavra de Deus, objetiva e imutável, deve nos orientar não às experiências emocionais subjetivas de qualquer pessoa. Veja os princípios básicos para a adoração espiritual que Paulo estabeleceu para a igreja. Primeiro, o ensino e a pregação da palavra têm prioridade sobre tudo mais. Segundo, a igreja deve ser edificada. Terceiro, nada deve comprometer o testemunho diante dos descrentes. Quarto, sempre deve haver autocontrole. Quinto, tudo deve ser feito com decência e ordem e de acordo com a palavra de Deus. Sexto, as mulheres não devem exercer autoridade sobre os homens. Sétimo, a compreensão é necessária para que haja bênção e também deve anteceder qualquer bênção. As Escrituras evidenciam que havia informalidade nas reuniões da igreja primitiva. De um lado, devemos evitar a formalidade, de outro, o fanatismo. A linha que separa os dois é muito tênue. Não é possível afirmar que um culto planejado seja um culto não espiritual, pois o mesmo espírito que orienta o planejamento anterior também dirige o culto. No entanto, devemos deixar espaço para o espírito dirigir o culto planejado, a fim de não o entristecermos. Termina aqui o nosso vídeo, lembrando que os nossos vídeos, os comentários são extraídos do comentário bíblico WESB e alterados e adaptados, editados aqui conforme a nossa necessidade. Então, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.